Olá a todos e todas. Meu nome é Débora Almeida. Este é o programa Passando a Letra no canal Foco e Ação. Ontem foi um festival de manobras e interesses não confessáveis nesse país. Enquanto Flávio Bolsonaro gargalhava comemorando a impunidade do clã, de frente para as câmeras, afrontando as instituições da República, Dallagnol comemorava a derrota da PEC 5, que tinha como objetivo não permitir que procuradores como ele tivessem papel decisivo na eleição de toda a família Bolsonaro. Tudo isso aconteceu de forma simultânea. Cada um gargalhava sua vitória contra o próprio país. Mas eles não estavam sós. As redações da Globo tanto gargalharam junto com o Flávio quanto com Dallagnol, numa triangulação daquilo que se chama déjà vu. Essa trinca esteve junto para eleger o monstro que acabou com a vida de mais de 600 mil brasileiros por Covid e que está na lista dos piores crápulas da humanidade nos jornais, revistas e telejornais de todo o planeta, menos no Brasil. Em última análise, o que se viu ontem foi esse rearranjo que provocou gargalhadas efusivas nesses três sócios que levaram o Brasil a esse estado de coisas. Isso é o flagrante e concreto resultado de um sistema que organiza a mídia e as instituições do Estado em formato de canaleta, para que todas as instituições concentrem seus esforços para escoar serviços e recursos para a classe economicamente dominante. Não existe acaso no fato de o país ser o maior produtor de proteína animal do mundo e um dos maiores produtores de alimentos ter mais de 20 milhões de miseráveis sobrevivendo até então de uma fome absolutamente desumana. Soma-se a isso a insegurança alimentar, que atinge 55% da população brasileira. Isso não é obra de um pensamento liberal que é por natureza perverso e que tem como mantra uma sociedade que vive sob a batuta de um capitalismo concorrencial. Um sistema como esse leva muito tempo para ser construído, para se criar um paraíso para poucos e um inferno para muitos. Tem que haver uma diversidade de planos e uma perfeita unidade entre os que vão construir seus paraísos em paralelo à construção do inferno do povo. Somente assim entenderemos o que representa o momento por que passa o Brasil. Não se pode imaginar que deputados que se declaram de esquerda ou progressistas banquem os ingênuos e somem vozes
com essa trinca. Trinca, lembrando o que ele mencionou, né? O Moro, o Dallagnol e a Rede Globo, que constrói essa canaleta. O bom mocismo de gente da esquerda muitas vezes desemboca num nonsense como este, o de abrigar os piores bandidos desse país no coração de seus parlamentares. Enquanto isso, o Brasil vai se consolidando no mundo como um velho e arcaico fazendão, em que as indústrias vão se transformando em ferro retorcido e os novos coronéis do campo e do asfalto vão dando as cartas, não se importando com o país e muito menos com o povo. Por isso, podem fazer a equação que fizerem, utilizar a retórica com todos os palavrórios possíveis, que, ao fim e ao cabo, as águas correrão sempre para o lado da horta dos endinheirados, dos milionários, dos doutores do grande capital. Esse texto que eu li é um texto do site A Postagem, e ele vem como título: Derrota da PEC 5 foi a derrota do povo e a vitória do corporativismo corrupto. Hoje eu coloquei, né, na chamada do Instagram, a criticidade necessária, né? Olá, Luci, mais uma vez dando aí, né, o prestígio para nós. Muito obrigada, viu? A criticidade necessária é no sentido de que nós sofremos, né, com a farsa da Lava Jato. Nós tivemos um juiz que foi taxado pela mídia como suspeito, e tivemos um procurador a serviço dele que fazia todas as manobras necessárias para que a República de Curitiba se saísse vitoriosa nesse esquema de canaleta que o artigo do A Postagem nos fala. Então, houve um movimento no Congresso, há semanas atrás, para que o Ministério Público desenvolvesse um tipo de código de conduta, né? Ou seja, um código onde ficassem explícitas as possibilidades de ações do Ministério Público, onde a que se pudesse recorrer caso se duvide da ação, da postura, da decisão de alguns procuradores. Algo que nós pudéssemos ter consultado, né, e parado a Lava Jato quando ela começou. Uma série, né, de condutas que, vamos dizer assim, não éticas estavam sendo tomadas, e nós não tínhamos um código, né, de ética da Procuradoria, do MP, para que a gente pudesse falar: olha, isso daqui não é legal, não faz parte da alçada de vocês, né? Isso daqui está indo contra a Constituição. Então, como, né, a gente vê e ouve falar bastante que o CRM
não processa médicos, né? Ah, não adianta ir lá no CRM, que é um corporativismo, eles se protegem, o processo se prolonga e no final das contas não dá em nada. A mesma coisa ouvimos em relação aos advogados. Ah, os advogados têm lá um corporativismo que impede que eles sejam punidos e né? Ouvimos falar sobre isso em várias profissões. E para evitar esse tipo de coisa em relação ao Ministério Público, os congressistas, os parlamentares de esquerda, né, progressistas, estavam cobrando esse código, né, de conduta, como se fosse um estatuto que os procuradores deveriam recorrer sempre que tivessem dúvida se a sua ação estava sendo legal ou não. E este pedido, para que fosse feito este código, já vem sendo feito há muito tempo, né? Desde que a gente observou essa falta de ética na República de Curitiba. Como os próprios, né, procuradores, o próprio Ministério Público não tomou a ação de se autorregular através de um estatuto, um código de ética, o PT propôs uma intervenção através de uma corregedoria do Ministério Público. É algo um pouquinho complicado para nós discutirmos em pouco tempo aqui no nosso programa. Mas você que tem interesse pode procurar um texto, né, que seja, vamos dizer, não tendencioso, no próprio site da Câmara Federal ou do Senado, e você vai ler lá, né, o que essa PEC 5 propunha. Então, vamos dizer que essa PEC tem como objetivo principal forçar o MP a seguir uma linha de conduta que todos nós saibamos onde vai dar, né? Para que não seja aquela coisa da surpresa da fraldinha do nenê, quando a gente abre e não sabe o que vai encontrar. E aí teve, né, um racha entre o PT e o PSOL. O PSOL votou contra esta PEC e o PT votou a favor. Então, se a gente não tem a criticidade necessária para avaliar o contexto no qual as coisas estão acontecendo, a gente que precisa de união aqui do lado de fora para fazer as coisas acontecerem lá dentro do Congresso, a gente acaba também brigando, cada um pegando a sua luva e vamos lá, né, para o tatame, para o octógono, que seja, né, disputar quem sabe mais, o PT ou o PSOL, né? E eu proponho a vocês a reflexão seguinte: PSOL e PT são partidos diferentes, porque são formados por pessoas que pensam de forma diferente. Se todas as pessoas pensassem iguais, ficaríamos só com o PT, que é mais antigo do que o PSOL. Então, neste momento, é preciso que a nossa crítica ela vá além das entrelinhas, né? E que, como o próprio site, a postagem vem nos alertar, é preciso que nós fiquemos muito atentos com o que a grande mídia, né, publica, até mesmo em termos de opinião editorial.
Porque senão, se a gente lê as coisas, né, somente pelo que ela está dizendo ali, a gente parte, né, para um racha da esquerda que vai facilitar o ganho da direita no ano que vem. E isso não pode acontecer. A gente vive falando que a gente precisa saber sentar e conversar. Então, não entre, né, na linha, no trem da mídia que quer dividir a esquerda. Você pode concordar ou discordar da postura do PT ou do PSOL, ou do PCdoB, ou do PCO, mas a gente não pode esquecer quem é o inimigo de verdade, né? Então a gente precisa saber sentar, conversar e respeitar as opiniões diferentes. A PEC 5 ainda vai ter muita história para rolar. Ela não acabou simplesmente. Se o Dallagnol tá dando gargalhada, né? Saibam que a gargalhada dele vai durar pouco. Né? Eu já tinha tido a oportunidade de comentar aqui no nosso programa sobre as prisões que estão por vir. E eu mencionei, né, o nome do Alan dos Santos para vocês e ainda falei, olha, né, vai demorar um pouquinho mais para ele porque ele está em outro país. Mas os pedidos de prisões já estão sendo feitos. O que aconteceu agora à tarde? Se você não estava ouvindo e lendo as últimas notícias, saiba que a prisão do Alan dos Santos foi solicitada pelo STF. Então, como estava falando hoje o Henri Bugalho, primeiro nós vamos ver os peixes pequenos, é sempre assim. Mas se nós continuarmos unidos, fortalecidos por esta união, cobrando, né, a punição e as investigações do relatório final da CPI, saibam que isso ainda vai descobrir muita falcatrua. Né? Se nós pararmos para pensar, a CPI, quando foi criada, ela não foi acreditada. Né? Tinha um monte de gente que falava, isso daí é para gastar dinheiro, é para inglês ver, não vai dar em nada. E quantos crimes a CPI da Covid descobriu? E estes crimes, ligados já a investigações que estavam sendo feitas, por fake news, por gabinete do ódio. Então, se nós pegarmos todas, né, as manchetes do dia e colocarmos num papel, nós vamos conseguir traçar uma teia de aranha, mas que vai ligar um caso ao outro. E nós precisamos acreditar que é isto que está acontecendo agora. Se está difícil para nós entendermos neste primeiro momento, numa primeira olhada, onde uma investigação vai ligar com a outra, é preciso que nós tenhamos paciência, mas não uma paciência passiva, uma paciência ativa, aquela que não se descabela, né, não bota a saia na cabeça, mas quando é chamada para a rua vai, todos os dias, através das suas mídias sociais, se posiciona, cobrando, esperando, que está aguardando as tomadas de iniciativas, das investigações, delas terminadas, que se cumpram as punições. Então, todas estas questões a gente tem que olhar com criticidade.
não uma crítica comum de quem lê um texto e fala, ah, esse texto é bacana, ah, eu acho que esse texto é ligado a tal partido. Não, essa criticidade vai além. O que estão querendo nos dizer quando ficam batendo na tecla como ontem que a CPI acabou em pizza? Você acredita mesmo nisso? Que a CPI acabou em pizza? Você vai cair na conversa do Olavo de Carvalho? Você vai cair na conversa do escritório, do gabinete das fake news e do ódio? Essa CPI, ela pode demorar, né? Porque a gente sabe que o rito processual, ele é bem lento, mas vocês podem esperar que nós vamos ver muita coisa acontecendo nos próximos anos. É que a gente, né, viu parente, amigo, vizinho morrer em dias. E com essa gana da rapidez, a gente quer vê-los atrás das grades com alguma celeridade. Mas, infelizmente, as coisas não são no tempo que nós queremos. Então, nós precisamos ter crítica para entender o que a mídia está querendo fazer conosco, como ontem, né? Todo mundo rindo da CPI, chamando o Omar Aziz e o Renan de traíras e etc e tal. Não sou formada em direito, mas quem estiver aí nos ouvindo e entende de leis, de processos e códigos penais, pode falar alguma coisa nesse sentido. Se o relatório final pedia, dentre 1 milhão de coisas, que o Bolsonaro fosse acusado por genocídio de toda a população brasileira e dentro do relatório final não conseguiram provas, eles falam cabais, né? Ou seja, prova suficiente que não deixe dúvida para que esta acusação seja acolhida, nós não podemos colocar em risco o outro 1 milhão de acusações que foram feitas. Se ele de verdade, perante a lei, praticou um genocídio, não só com os indígenas, mas com toda a população brasileira, ao puxarem estes fiozinhos de meadas, isso vai ser descoberto e classificado e qualificado. Né? A gente não pode ser totalmente descrente das nossas instituições legais, senão a gente pega aqui a nossa malinha, vai para Venezuela, vai para Cuba, vai para África, vai para qualquer lugar que não um país no qual a gente já não tem mais esperança nenhuma de justiça, né? Então, eu queria ter trazido isso para a discussão de vocês, justamente para poder acalmarmos nossos ânimos, né? Justamente num dia em que a gente acorda meio de ressaca por conta do relatório final da CPI, olha que notícia bacana, saiu a prisão do Alan dos Santos, né? O cara agora não vai ter como fugir porque já está entrando numa tal de lista vermelha lá nos Estados Unidos para que ele não seja foragido lá também. Então, a gente tem que acreditar, não dividir a esquerda, respeitar quem pensa diferente de nós e tentarmos achar um ponto em comum. Né? Não adianta a gente sair criticando aí o PSOL porque não votou junto com o PT ontem lá na PEC número 5 e dividirmos, né, a nossa força progressista, porque é com isso que a direita está contando. E pode ter certeza que todas as vezes que eles virem uma possibilidade de quebrarem a nossa união, eles irão fazê-lo.
Então nós, né, principalmente quem é melhor informado, tem mais estudo, precisa ter mais criticidade, mais paciência e abrir os olhos dos nossos compatriotas que às vezes não conseguem ler nas entrelinhas, né? Então, eu queria também comentar a respeito, né, da gargalhada do Flávio Bolsonaro, dizendo que o papai dele ontem, quando recebeu o relatório final, deu uma gargalhada, né? E diz já aquele velho ditado, vocês sabem que eu adoro ditados, né? Ri melhor quem ri por último. Então, vamos esperar, vamos ver até onde essa gargalhada vai. Mesmo porque tanto o Flávio, como o Dudu Bananinha, como o Carluxo, também estão sendo indiciados pela CPI da Covid. E nós sabemos que eles também serão indiciados pela CPI da fake news e o gabinete do ódio. Então, é uma questão de tempo, muita calma nesta hora, não vamos ser ansiosos para chegarmos ao ponto de esquecermos quem é nosso inimigo. Nosso inimigo está sentado atualmente na cadeira presidencial. E nós não podemos soltar a mão de nenhum progressista que esteja disposto a tirar este senhor de lá, no máximo, até dia 1º de janeiro de 2023. Tá? Outra questão também, nós vimos ontem um fato triste acontecer lá na Câmara em Porto Alegre, né? Em que o pessoal bolsonarista entrou para protestar porque estavam conversando e debatendo a respeito do passaporte de vacinas. Gente, presta atenção, isto não é uma questão de esquerda ou de direita. Eu sou de esquerda, sou a favor do passaporte. Eu sou de direita, eu sou contra o passaporte. Isto é uma discussão mundial. O passaporte de vacinas, daqui a algum tempo, vai ser exigido no mundo todo. Então, é preciso que nós tenhamos criticidade para observarmos que tudo isso é provocação da direita. É claro que a gente não pode deixar passar impune, não mostrar quem são as pessoas que estão indo contra a lei, exigir que a lei se cumpra neste caso, mas nós não podemos nos desgastar ao ponto de querermos abrir mão de tudo. Viu, Léo Stoppa? Caso você chegue a ouvir aí o meu programa de hoje, o Léo Stoppa hoje estava tão desanimado que eu até parei de ouvir o que ele estava falando para não me contagiar. Porque nós temos que ser assim, quando um fraqueja, o outro vai lá e puxa para cima. Né? Por isso que nós não podemos largar as mãos uns dos outros. Eu tinha mais coisas para tratar com vocês hoje, mas eu sempre acabo me alongando em algumas críticas, né? Então, eu vou deixar o que eu gostaria de falar hoje para emendar com o assunto de amanhã. Quero agradecer a todos que estiveram presentes nos nossos canais, assistindo o Passando a Letra, e deixo um beijo grande para vocês e um até amanhã, lembrando que aqui sempre será Lula na veia. Tchau!